Fala pessoal, tudo bem? Quinta e sexta eu participei de um treinamento de desenvolvimento pessoal, foram 2 dias inteiros. Mas o que mais me marcou de todas essas horas que eu estive lá, inclusive um lugar fantástico, Encontro da Amazônia, aqui em Curitiba. Parece que você está no meio de uma selva mesmo, assim, com as salas rodeadas de vidro e fora, assim, plantas e pássaros, um lugar muito bonito mesmo, aqui no centro de Curitiba. E o que mais me marcou nesse treinamento todo foi a seguinte frase, que eu acho que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo agora. A frase é a seguinte: você não é interpretado por aquilo que você diz. Você é interpretado por como faz o outro se sentir. Pare e pensa um pouco sobre essa frase. Em meio a tantas discussões políticas, o que vale não é o argumento. Se eu chego aqui e falo um argumento contrário à sua crença, ainda que convincente e embasado, a sua tendência natural não é falar, realmente, olha, ele pode ter razão. Deixa eu tentar observar por esse ponto de vista. Não. Como nós somos criaturas de emoção, se esse argumento faz você se sentir com raiva, é essa interpretação emocional, para não dizer irracional, que você vai ter daquilo que eu digo. E o mesmo para mim também. Se de repente, eu, por exemplo, sou contra o aborto. Se uma pessoa vem com um argumento bem convincente, contrário à minha crença, isso involuntariamente vai machucar o meu lado emocional. E a minha tendência é ficar com raiva. E ainda mais em meio a tantas discussões agora, a véspera de segundo turno, a gente acaba, parece que, deixando tudo em segundo plano e resumindo aquela pessoa a uma opinião. Então, por exemplo, eu tenho uma posição mais conservadora à direita, não faz sentido eu pegar, por exemplo, um amigo de infância, onde a gente tem tantas coisas em comuns, tantas coisas legais para compartilhar, bandas, rock, videogame, futebol, tantas memórias, tantas coisas, e de repente reduzir tudo a uma divergência política ou ideológica. Ocorre que justamente por nós sermos criaturas emocionais, é muito difícil separar uma coisa da outra. Então, por exemplo, você tem esse pensamento contrário a mim, mas vamos deixar isso de lado e vamos aqui nos relacionar naquilo que a gente tem em comum. Seria por isso que se diz política, futebol e religião não se discutem. Eu volto e meia paro para pensar assim, às vezes eu acho que essa frase é muito válida e às vezes acho que não, ficou oscilando. Mas a razão da frase é justamente isso, porque gera discussão, gera mágoa, gera rancor, inclusive entre pessoas da família, amigos, marido e mulher, pai e filho, enfim. Porque nós somos adolescentes emocionais. A gente não tem essa frieza de ponderar argumentos que vão contra aquilo que a gente acredita. A gente quer realmente, a nossa tendência é buscar argumentos que fortaleçam as nossas crenças. Ficar mais fechado ainda dentro da nossa própria bolha. E o próprio algoritmo de mídias sociais favorece isso, porque se eu gosto de tal coisa, o próprio algoritmo vai buscar alimentar isso que eu gosto. E a gente dificilmente é exposto a um conteúdo contrário àquilo que a gente pensa, o que é justamente uma forma de a gente expandir. E quando a gente fica com raiva e a gente não quer, a gente fica com raiva das pessoas. E eu tanto sofro isso, como, por exemplo, às vezes tenho uma opinião e uma pessoa que eu gosto muito pensa diferente e acaba ficando com um pouco de raiva de mim. E vice-versa, acho, né? A gente tem que tentar controlar. Acho que o sentimento involuntário é que essa raiva, que esse sentimento ruim, ele afloresça, assim, ele nasça dentro da gente. E a gente, através de um esforço consciente, amadurecendo, a gente começa a aprender a separar as coisas. Só que é difícil, né? Porque a tendência é a gente falar, não, poxa, não quero ouvir nada dessa pessoa, não, eu quero cortar dos meus relacionamentos, essa pessoa não tem nada para me agregar. E aí, isso me levou a uma outra discussão que é: não tente ser amado por todos, assim, não se importe com a opinião alheia, seja autêntico. E aí também vai uma bela de uma reflexão, assim, se eu sair falando tudo que eu penso, sem nenhum filtro, eu posso acabar gerando muito descontentamento,
pessoas que me admiram e de repente passam a ter raiva de mim. Se eu não faço isso, eu acabo vestindo um personagem, tentando agradar todo mundo, e isso também é uma missão impossível. Então, qual que é a saída? Eu busco tentar um meio termo. Eu busco ser firme nas minhas posições, mas sempre de uma maneira respeitosa, nunca hostilizando quem pensa diferente de mim ou desconsiderando a inteligência dessa pessoa, e porque isso é o que a gente vive mais hoje, né? Um ambiente muito tóxico e belicoso, onde quem pensa diferente de mim é mau caráter, é burro, enfim, é fascista, é comunista, ou a gente não tem essa ponte de diálogo, né? E a tendência é polarizar ainda mais. E dizem que isso é um amadurecimento da democracia. Antes não era polarizado, porque não tinha rede social, mas também porque as pessoas não tinham consciência política. Então, se me perguntassem na minha época de faculdade se eu era de direita ou de esquerda, não faria a menor ideia. E hoje as pessoas já têm essa identidade mais bem construída dentro de si, né, mais bem consolidada. Mas o que eu quero dizer aqui é isso. Quando a gente fala de comunicação, e eu acabo me comunicando para várias pessoas, a gente está lidando com a emoção das pessoas, na maioria das vezes, ou predominantemente, e menos com a razão. Então, eu acho que, passado todo esse turbilhão, principalmente aí até dia 30 de outubro, não sei o que vai acontecer, mas passado tudo isso, eu acho que a gente vai viver eternamente num terceiro turno aí, como desde 2018 acho que a gente tem vivido, mas que as coisas gradativamente vão arrefecendo e a gente vai encontrando aí uma paz, uma convivência mais harmônica, mesmo diante de opiniões diferentes. Pelo menos esse é o meu desejo. Espero que as coisas não se acirrem mais, e essa é a reflexão que eu queria deixar. Então, quando você for se manifestar, ou quando você for falar alguma coisa, faça livre. Realmente eu acho que a gente não tem que vestir um personagem buscando agradar a todos. Tem que ter certos cuidados, certos filtros aí, mas tenha consciência de que não é o que você diz que vai valer para o outro, mas como você fez o outro se sentir. Quando eu parei e ouvi essa frase, assim, eu falei, poxa, faz muito sentido. Tá bom? Fica, então, essa reflexão para você. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe o seu vídeo, se inscreva no canal aí, me segue no Instagram. E até a próxima. Diz aí o que você acha nos comentários, tá bom? Um abraço, valeu!